No dia 12 de junho, o Sistema CAF promove mais uma edição do vestibular. As provas vão selecionar candidatos para 16 instituições de ensino superior catarinenses. Desta vez, estão sendo oferecidas mais de 5.200 vagas que representam uma oportunidade de investir uma formação profissional para milhares de jovens. Mas quais são os desafios para quem vai enfrentar essa disputa? Como se preparar para entrar em uma faculdade? Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha desta vez é a acadêmica de jornalismo Aline Amanda. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, Lisa. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o programa pela rádio e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, ambos @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e o nosso convidado de hoje é o professor Anderson Moura, que é coordenador do ensino médio do Colégio de Aplicação da Univale. Obrigada pela participação, professor. Obrigado pelo convite também. Bom, tempos que antecedem o vestibular costumam ser tempos de tensão, de nervosismo, também de muito estudo, né? Na sua visão, quais são as principais dificuldades que um candidato ao vestibular tem que enfrentar para se dar bem? Olha, as principais dificuldades, eu acredito que seja o tempo de avaliação. Geralmente esses vestibulares, eles acontecem como provas contra relógio. Ele tem que conseguir verificar qual é o tempo para cada questão, para que ele não exceda esse tempo, para que ele consiga fazer uma prova consistente, fazer a redação. E para isso ele deve se preparar, né? Através das avaliações das escolas, dos simulados online. Quanto mais treinamento, melhor é a aptidão para o desenvolvimento dessa avaliação. Bacana, você chegou dizendo que já teve um simulado no CAL, né? Como é que está este momento ali no CAL? Sim, a gente fez um simulado preparatório para o Enem, nesse primeiro momento, contendo 2 cadernos, cada caderno com 90 questões, mais uma redação argumentativa, né? Então, eles fizeram essa prova em 2 dias consecutivos. A gente fez sexta e sábado. Primeiro dia aplicamos a prova de redação, linguagens e matemática, e no segundo ciências humanas e de ciências da natureza. Os alunos foram bem tranquilos, mas é a primeira avaliação. Então eles estão ainda compreendendo e treinando para esse sistema. Então a primeira avaliação nem sempre a gente obtém os melhores resultados, mas é uma preparação para que eles consigam excelentes notas ao concluírem a educação básica. Quantos ainda vão ter antes da prova? Até os processos seletivos externos aqui em Santa Catarina, né, que a gente privilegia o Enem, a CAF, a UDESC e a UFSC, eles terão mais 5. Bacana, quer dizer, é muito importante, né, essa preliminar, vamos dizer assim, né? Porque ali eles vão conseguir compreender, né, quais são os erros que eles não podem cometer no vestibular. Então esse treinamento prévio é fundamental para que eles percebam quais são as suas dificuldades e tentem saná-las antes desse vestibular. E professor, como o estudante deve se organizar a sua rotina de estudos? Essa organização, a gente sempre sugere aos alunos que eles estabeleçam um cronograma e que esse estudo ele seja progressivo. Então, se um aluno ele não tem o hábito de estudar rotineiramente, diariamente, ele deve estudar de forma progressiva, né? Nas primeiras semanas, 1, 2 horas, e vai aumentando. E sempre levando em consideração um cronograma, ele deve estabelecer um cronograma de estudos, né? Essa semana eu vou estudar mais linguagens, mais matemática, mais ciências da natureza. Então, eu acho que essa organização ela é fundamental para que ele consiga excelentes resultados. Você tem, assim, uma meta ou uma orientação em termos de tempo, né? Qual seria o tempo ideal para um estudante que está aí se preparando para o vestibular ter por dia? Olha, a gente sugere, né, que seja após assistir às aulas de 2 a 3 horas. Esse é um tempo ideal para que ele consiga revisitar os assuntos estudados de manhã e fazer também uma bateria de exercícios, que são importantes para essa internalização dos conteúdos trabalhados em sala. Mas um excesso de estudo pode prejudicar? Olha, tudo em excesso causa fadiga, né? Então, se esse aluno ele não está acostumado com o ritmo de estudo, ele vai se cansar e vai desistir mais rapidamente. Por isso que é fundamental essa progressão, que
que ele estude de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas necessidades. E ele vai aumentando essa carga de estudo durante o ano letivo. Agora, Anderson, você aí na sua função, né, que está coordenando o ensino médio aqui no CAL, né, você deve encontrar vários sujeitos aí vivendo momentos mesmo mais nervosos, de ansiedade. Como é que vocês fazem para auxiliar os estudantes no aspecto psicológico mesmo, né, para eles estarem equilibrados no dia da prova, né? Olha, esses treinamentos, esses simulados que a gente faz, eles são super importantes para que eles compreendam qual é o seu tempo de avaliação. Além disso, o colégio ele oferece vários cursos para que esse aluno verifique quais são as áreas que ele tem preferência, né, a parte vocacional. A gente faz palestras, a gente tenta tranquilizá-los, a gente tem uma parceria juntamente com o NAU, né, para que eles auxiliem nessa parte emocional também, porque assim a gente consegue englobar várias situações e tranquilizar esse aluno. Existem casos, assim, que você... Lógico que a gente não vai mencionar o nome de ninguém, mas situações que foram mais difíceis de lidar por conta do nervosismo de alguns estudantes? Tem alguns alunos que entram em pânico, né, quando a gente fala em avaliação. Então, alguns alunos eles precisam ter um acompanhamento maior, a gente faz atendimento à família, orienta a família, está procurando um psicólogo, ou mesmo um diálogo maior, porque muitas vezes é uma cobrança excessiva, né, da família, então a gente pede para que eles deem uma atenção especial a esse aluno, a esse filho, e quando a gente percebe também algo que não está ocorrendo normalmente, a gente faz esse encaminhamento para o NAU, para o núcleo de atendimento ao aluno aqui da universidade. Bacana. Agora, ainda insistindo um pouco nessa questão, né, do equilíbrio emocional e tal, os pais, né, os familiares, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar na família? Olha, eu acredito que é cobrança em excesso. Eles precisam fazer um acompanhamento. E além de cobrar, é fundamental que eles orientem, mas que eles também incentivem, né? Muitas vezes tentando fazer um exercício junto, orientando, fazendo uma resolução comentada, ou mesmo conversando sobre as suas experiências, porque muitos deles já passaram por esse processo. Então sabem o quanto a sociedade cobra, é um momento de muita exigência, é um momento onde eles estão revisitando todos os conteúdos do ensino médio. Então existe uma cobrança muito grande por parte da escola, por parte da família, por parte da sociedade, e a orientação familiar é fundamental nesse processo. E na sua opinião, o formato atual das provas de vestibular é adequado e o que deve mudar? Um sistema de avaliação por nota, nem sempre ele consegue verificar todas as habilidades e competências dos alunos. Então, muitas vezes ele pode ser injusto. Mas é o sistema que nós adotamos, é o sistema que a gente trabalha para tentar minimizar esses efeitos nos alunos, seja através da parte cognitiva, da parte emocional, ou mesmo naquele dia a ansiedade de fazer avaliação. Certo. Anderson, você mesmo já começou aqui a entrevista falando da questão do tempo, né? E realmente as provas costumam ser bem extensas, né? Isso é um fator que acaba prejudicando, assim, na tua experiência como professor, você sabe que aquele aluno sabe a resposta, mas ele acabou não tendo um desempenho tão adequado por conta dessa pressão de tempo. Isso pode acontecer? Sim, os alunos eles têm tempos de aprendizagens diferentes e isso também acaba extrapolando no momento da avaliação. Então, o que eles procuram fazer, esse sistema de seleção, é um tempo médio entre um aluno que faça a prova mais rápido e aquele aluno que faça uma prova mais lenta. Mas mesmo assim ele não é adequado a todos os alunos. Ele não leva em consideração as diferenças e necessidades especiais que cada indivíduo tem. Qual é o tempo total da prova? Depende da avaliação, né? Então, por exemplo, o Enem, a gente tem 5 horas e 30 para redação, linguagens e matemática e de 4 horas e 30 para ciências humanas e da natureza. Os outros vestibulares, né, eles acontecem em torno de 4 a 5 horas. Ok. Geralmente, a menor pontuação das provas em vestibular é na prova de matemática. E por que os estudantes têm tanta dificuldade nessa matéria?
É a sua área, né, Anderson? Faz parte, Conta né? aí pra Eu sou da gente. área de Química, então a gente acaba utilizando muita ferramenta Química, matemática desculpa, para estar claro, auxiliando tá na resolução dessas questões. Muitas questões são capciosas de matemática, tem aquela famosa pegadinha. Tem que se desenvolver também a linguagem específica da matemática que muitos alunos não conseguem compreender ou vêm com carências de anos anteriores, onde não conseguiram desenvolver os conhecimentos mínimos necessários. E quando eles são cobrados no processo seletivo externo, eles são cobrados de uma forma muito genérica, de uma forma muito geral, muito complexa, né? E se eles não desenvolverem aqueles conhecimentos mínimos, eles não vão conseguir resolver. Então, essa carência, ela é um dos fatores que pode estar interferindo nesse resultado, seja do Enem, seja da CAF, seja da UFSC, ou de qualquer outro processo seletivo externo. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que a gente vem tentando suprir com aulas de apoio, com aulas de nivelamento, com laboratórios de matemática, porque bacana. Os alunos eles estão nivelados de forma diferenciada, nem todos trazem a mesma bagagem. Certo. Isso acaba refletindo na sua nota. Tá, desculpa, eu acabei confundindo, a sua área é química, então eu acabei de lembrar da música do Paralamas, né, que chama Química, e para quem não conhece a música do Paralamas do Sucesso, tem uma parte da música que diz assim, ó, não saco nada de física, literatura ou gramática, só gosto de educação sexual e odeio química. A parte mais forte é que eu odeio química. Como é que você faz para lidar? Porque eu acho que química tá ali com a matemática, nessa parte de uma certa aversão dos estudantes, né, Anderson? Os alunos geralmente têm dificuldade em matemática, química, física. Eu acho que a gente tem que aproximar esse conhecimento teórico do contexto do aluno, porque a química faz parte do nosso dia a dia, né? Desde quando a gente acorda até a produção de um medicamento. Tudo passa pela matéria, né? Tudo passa pela atomística. Então, tentar aproximar esse aluno da sua realidade com a parte teórica, eu acho que é fundamental, né? Fazer exercícios que tenham aplicação prática, até a parte de laboratório é fundamental, porque assim eles conseguem perceber como a parte teórica está associada a processos simples que ele percebe na cozinha, né? Seja na rua e assim por diante. Então, essa é a pegada assim, que a gente costuma ter, o contexto. Legal. Aline, deixa eu só concluir essa parte da química, aproveitando que é a especialidade aqui do professor, né? Professor, o que, na sua opinião, é batata, vai cair na prova de química? Olha, a gente tem a parte de química ambiental caindo bastante, né, em relação à chuva ácida, aquecimento global, crédito de carbono. Então, esse tema, química ambiental, ela está bem comum cair, principalmente no Enem. Legal. E também outra questão, outra matéria que os alunos têm muita dificuldade é em literatura. Quais as obras que foram selecionadas para o vestibular de inverno? Então, a gente tem uma lista, né, para esse vestibular 2016 e 2017, que é o autor Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, Machado de Assis, Esaú e Jacó, Ana Cristina com a obra Poética, né, Conceição Evaristo, Olhos d'Água, Carlos Henrique Schroeder, As Fantasias Eletivas, Elvira Virgínia, Vitória Valentina, Caio Fernando Abreu, Além do Ponto e Outros Contos, e Maria Valéria Rezende, 40 Dias. Esses são as obras literárias para o vestibular. É claro que a gente está aqui dando uma passada geral, mas se você vai participar desse vestibular, você já deve estar cansado de saber disso, né? Você vestibulando aí, que está acompanhando o nosso programa. Espero que quem está sério nos estudos, com certeza já está dominando todos esses livros aí, né, professor? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Até o final do ano eles têm que estar com esse livro lido. Isso mesmo. Agora, outro ponto bem preocupante é a redação, né? Acho que a redação quebra muita gente e no final os resultados acabam virando chacota, muitas redações com muitos erros, abordagens muito estranhas, enfim. O que o CAL tem feito para conseguir bons resultados na redação dos alunos que vão prestar vestibular? A gente, no momento, ampliou a carga horária de redação para o 3º ano, para que eles pratiquem mais. Eu acho que é fundamental essa prática, esse treinamento, porque quanto mais treino, mais habilidade a gente desenvolve na área.
seja em qualquer uma delas, e redação não foge a isso. Além disso, a gente faz encontros no colégio, independentemente da disciplina, e fala sobre questões da atualidade. Porque sempre o tema que cai nas redações são temas que estão acontecendo ou já aconteceram. Então, eles têm que ficar sempre ligados em relação a essa informação, acompanhando jornais, revistas. Ler é fundamental. Ótimo. E uma outra questão interessante é observar o edital do próprio vestibular ou do Enem. Porque lá eles vão informar de que forma os alunos serão cobrados, as redações serão corrigidas. Então, estar atento a esse critério também é fundamental. Dos critérios. Eu não sei se você tem essa informação, Anderson, mas quais temas têm merecido atenção na redação nos últimos tempos? Olha, violência urbana é um tema bem comum. Agora, com os Jogos Olímpicos no Brasil, é um outro tema que a gente pode estar destacando. Problemas ambientais, a gente verificou no ano passado com a barreira, né, se rompendo em Mariana. Então, são alguns temas que os alunos precisam saber, né? Independentemente da redação, eles acabam, às vezes, caindo também em outras áreas, né? Como perguntas específicas de alguma disciplina. Então, quanto mais informações eles tiverem, melhor. Tá certo, a gente faz um intervalinho, mas daqui a pouco voltamos a falar sobre vestibular com o coordenador do ensino médio aqui do CAU, o professor Anderson Moura. Nós estamos conversando hoje com o professor Anderson Moura, que é coordenador do ensino médio aqui do Colégio de Aplicação da Univale, e o tema é o vestibular. Professor, antes você estava falando sobre a redação e muitos estudantes afirmam que um excesso de regras exigidas na redação limita a criatividade. Você concorda com isso? Olha, a redação ela tem um mecanismo, né? Tem um corpo de texto a ser cumprido, né? A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, eu não creio que sejam tantas regras que vão prejudicar esse mecanismo. Eu acho que realmente acaba tornando mais complexa a redação os alunos não terem a argumentação necessária para estar expondo as suas ideias. É fundamental realmente que ele esteja lendo, que ele esteja preparado, porque o texto de redação, na maioria dos processos seletivos, são as dissertações. É fundamental treinar esse processo. Bacana. Aliás, a Aline estava falando no intervalo, né, sobre os temas ainda, que às vezes surpreendem. Você também estava comentando sobre isso, né, Anderson? Qual foi o tema do teu vestibular, Aline? Então, foi no Enem de 2014 que o tema foi sobre o consumismo na infância e ninguém estava preparado para esse tipo de tema. Pegou todo mundo de surpresa. Olha só. Então, é bem complicado, porque a gente nunca sabe o que vai cair. Mas pertinente, né, Anderson? Sim, sim. Foi um tema que causou bastante polêmica naquele momento, porque até mesmo os professores mais experientes não aguardavam, né, algo como esse tema. Bacana. Agora, Anderson, em termos gerais, quais são as principais dúvidas que vamos pedir em relação aos alunos do CAU, né, que eles têm um pouquinho antes, né? Passamos o ano inteiro estudando para o vestibular, mas aí chega um pouquinho, uma semana, 2 semanas antes, começam a surgir algumas dúvidas. Quais seriam? Olha, eles querem sempre aquelas dicas, né? Professor, o que realmente vai cair, né? Então, em vésperas desses processos seletivos, a gente marca alguns aulões, ou véspera de processo, ou algumas semanas antes, e a gente faz uma triagem, né? O que caiu mais nos últimos anos? E aí a gente dá aquela dica geral para ele, a gente faz uma série de resoluções comentadas de exercícios anteriores, para que eles fiquem antenados, ligados mesmo, né? E também motivados para fazer essa avaliação. E antes sempre deles estarem indo pro vestibular, a gente pede para que eles vão com bastante antecedência, para que sobre tempo, se alguma eventualidade acontecer, algum acidente, né? Então é importante eles chegarem com antecedência, verificarem qual é o seu local de prova, conferirem seus documentos, levar sua caneta, o seu lanchinho. E a gente sempre faz o plantão, né? Então no dia do vestibular a gente está com a nossa tenda colocada na frente da universidade. Ali a gente dá as últimas dicas, as últimas informações, tranquiliza eles, faz uma espécie de um paizão ali. A gente ajuda ao máximo que pode. E imagino que essa é a hora de ver a cara conhecida do professor. Faz toda a diferença, né, Anderson? Faz bastante. Eles gostam, eles curtem, é importante porque eles se sentem mais tranquilos, mais protegidos para estar cumprindo mais essa etapa da vida. E você acha que os jovens que concluem o ensino médio estão preparados para decidir qual profissão querem seguir?
Olha, eles são ainda imaturos, eles estão na construção disso, né? E a gente percebe até pelos dados da quantidade de migração de alunos que iniciam o curso e não acabam. Muitas vezes eles são influenciados pelos amigos, pela mídia, e ou não tem mesmo aquela habilidade para aquele curso, ou não gosta, ou percebe que é um curso que não tem uma projeção futura para ele, eles acabam mudando. Então, nesse momento, eu acho que eles não estão totalmente preparados ainda para essa escolha que é importante, mas que pode ser mudada também, né? Eles são novos, eles podem fazer essa mudança, então eu acho que eles ainda não estão totalmente preparados. Mas a gente sempre tenta auxiliá-los também em relação a esse processo. Já que você colocou essa questão, que realmente eu acho que atinge todo mundo que é envolvido com a educação, como é que você avalia o sistema de educação brasileiro hoje, Anderson? Qual a tua visão, inclusive comparando com outros países, enfim? Olha, a gente já avançou bastante, né? A gente hoje tem uma educação muito mais contextualizada, interdisciplinar, onde o conhecimento ele não é apenas teórico, sim um conhecimento prático que ele vai utilizar na sua vida, que vai ser significativo para a sociedade, para que o aluno desenvolva autonomia, para que ele saiba se posicionar, argumentar, seja crítico, não receba as informações prontas e sim construa, né, a mesma. Então, acredito que seja isso. E além do material didático oferecido para os estudantes, onde eles podem encontrar outro material para estudar? Olha, além do material didático, existem muitas revistas online para que eles acessem quanto à informação básica. Tem muitos canais do YouTube que eles podem assistir videoaulas. Tem muitas páginas da internet com simulados online. Eles têm toda a infraestrutura da universidade com um acervo gigantesco de livros e coleções para que possam auxiliar. Então, hoje, informação não falta, né? Às vezes, falta vontade para que eles realmente busquem informações extras. Bacana. Em relação ainda à questão da educação como um todo no Brasil, né, existe também a questão da inclusão, né? Como é que você está vendo esse momento na educação brasileira no que se refere à inclusão? Olha, passou do tempo da gente perceber a importância, né, de estar trazendo esses alunos com necessidades especiais para dentro da escola. Então, o primeiro passo é sempre tratar com igualdade. Eu acredito que seja um passo fundamental, apesar da sociedade às vezes não perceber isso, né? Tentar sempre amenizar esse problema. A gente ali no colégio tem vários alunos com necessidades especiais, auditiva, cognitiva, visual. Até o Lucas, que faz parte aqui da rádio, ele foi nosso aluno. Ele conhece bem o processo de atividade da escola. E passou do tempo, assim, da gente estar promovendo uma educação inclusiva, né? Onde o aluno com necessidade especial tenha o mesmo suporte que um aluno que não tem essa necessidade. E como o estudante pode conciliar a vida social e a de estudante antes do vestibular? É complicado, né? Não concilia. Não concilia. Desculpa, estou brincando. Acredito que é uma questão de organização, né? A gente tem que perceber os momentos de estudos, os momentos de assistir aula, o momento de tirar dúvida, mas o momento de lazer também é fundamental para que ele não acabe fadigado, né? Porque tudo em excesso faz mal, o estudo também. Sim. Então ele tem que administrar bem o seu tempo para que ele consiga otimizá-lo da melhor forma possível. E quanto aos cursinhos pré-vestibular, qual a sua avaliação? Vale a pena investir? Se a pessoa concluiu o ensino médio, ainda não conseguiu entrar naquele curso que queria, vale a pena investir no cursinho? Após a educação básica, eu acredito que seja válido, para que ele se motive, para que ele continue estudando, porque muitos alunos não conseguem estudar sozinhos. Certo. Então, eu acredito que é importante após a conclusão da educação básica. Antes, eu acho que acaba fadigando mais do que o necessário, né? A fadiga não é algo bom para eles, não. Tá certo. Agora, Anderson, a gente está indo para o finalzinho do programa. Eu acredito que você deve ter vários alunos seus aí que podem estar acompanhando o nosso programa agora. Quer deixar um recadinho para eles e para todos os estudantes que estão aí diante desse desafio que é prestar o vestibular? Sem dúvida, né? Eu acho que perseverança é fundamental nesse momento. Quero desejar a todos os alunos um excelente vestibular, um excelente Enem, que estejam preparados, se dediquem ao máximo, porque o resultado ele virá, com toda certeza.
Muito legal. A gente conversou, então, com o professor Anderson Moura, coordenador do ensino médio do Colégio de Aplicação da Univale. Obrigada, Anderson. Boa sorte para todo mundo, né? De nada. Estamos Obrigado aí. pelo convite. Vamos acompanhar aí os resultados depois. É isso aí. Isso mesmo. Agradecemos mais uma vez a sua participação e te esperamos mais em um Mais Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Tchau.